Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula aqui de Geologia Geral mesmo, quando a gente começa a entrar aí no mundo da geologia, entender um pouco dos conteúdos bases das geociências, para a gente criar o conhecimento que a gente vai precisar durante todo o curso da Engenharia de Minas, da Ciência e Tecnologia, voltado para a área de geociências. Bacana, bem bonito, né? Eu espero que todos vocês tenham assistido a primeira aula, são os nossos combinados, né? O famoso combinado não sai caro. Eu ainda não recebi nenhuma mensagem de vocês sobre necessidade de alterar, então eu estou entendendo que está todo mundo de acordo com o que foi proposto no plano de ensino, a forma de divisão de atividades, a forma de divisão de conteúdo, a forma que vai ser colocado no Google Classroom. Se alguém ainda tiver durante o curso achando que dá para melhorar, dá para fazer diferente, não está tão legal, pode mandar mensagem e a gente vai alterando, melhorando na medida do possível, tá bom? Para a gente ter a melhor experiência aqui durante esse nosso curso de Geologia Geral. Então hoje, galera, nós vamos começar o nosso primeiro assunto aí, mais aprofundado, que é a estrutura interna da Terra. Nós vamos esviscerar um planeta, entender o que tem lá dentro, como que a gente estuda isso, para que serve, qual é da história desse conteúdo, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funcionam as coisas aqui no nosso planeta, como que toda a dinâmica é regida por aquilo que tem lá dentro. Né? A gente costuma falar muito, né, nos nossos seres humanos, você é o que você come. O planeta Terra, de uma certa forma, ele também é o que ele come. Na verdade, o que ele comeu um dia, por assim dizer, na época de formação planetária. Né? Eu não sei se vocês têm uma noção da escala de tempo geológico, que é um conceito que a gente vai estudar mais para frente, mas é bom a gente já começar a falar dele agora. Tá? Aqui, quando a gente fala humano, a gente está falando aí de 0 a 100 anos de idade, por exemplo. Né? Vamos colocar aí essa média, 0 a 100 para ficar mais fácil a conta. Né? A gente fala de um cachorro, a gente vai de 0 a 10, 0 a 20. A gente fala de uma tartaruga, 150, 200 anos. Tem uns bichos aí que vivem até mais tempo. Né? E esse tempo, essa nossa história toda de vida, né? A gente conta o tempo histórico há 2021 anos, não é isso? E se a gente pensar a história humana do Homo sapiens sapiens, que é a forma final da nossa espécie, né? Para quem viu Dragon Ball, aí a forma final do Freeza ser humano, né? A última escala que a gente chega de transformação que a gente tem hoje, que é a espécie mais adaptada para o nosso meio, o Homo sapiens sapiens, a gente tem uma história registrada de pelo menos 12.021 anos. Né? Então, se a gente fosse criar um novo calendário humanídeo, ele seria com 12.021 anos. Tem um site super legal, depois eu passo para vocês, que faz essa medição de tempo, que é extremamente interessante. É o Kyrgyzstan, in a Nutshell, um canal do YouTube bem legal. O pessoal voltado para a área de ciências e tal, eles estudam um bocado de coisa, tem um compilado de artigos, eles fazem essa medição do tempo humano. Por que eu estou falando de tempo humano, né? 12.000 anos, 12.021 anos? Porque isso, na escala de tempo geológico, na escala de tempo planetária, não é nada, tá? Nada mesmo. Vamos pensar ainda um pouco mais, né? Se a gente pensa em todas as ramificações da espécie humana, todo mundo já deve ter escutado assim na escola, se não escutou, vai escutar aqui pela primeira vez, que o primeiro ramo que separa os seres humanos dos primatas clássicos que a gente tem hoje é um ramo evolutivo que a gente tem o um nome lá, né, de Australopithecus. Tem o aí, Homo australopithecus. Não é nem gênero Homo ainda. É só Australopithecus mesmo. Que é quando os ancestrais desses seres humanos, desses humanoides, descem das árvores e começam a andar na Terra. Né? Tem um fóssil super famoso, é o fóssil Lucy, né? Em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky, que estava tocando na época da escavação. E esse fóssil com 3 milhões de anos, 3 milhões de anos, eu estava falando aqui de 10 mil anos, agora passou para 3 milhões. 3 milhões é o quê? Mais de 1.000 vezes maior, quase 1.000 vezes maior isso, né? Coisa pra caramba! 300 vezes mais esse tempo. Isso ainda não é nada, nada na escala de tempo geológico. Se a gente pensar na história do nosso planeta, né, da evolução dele, e a gente pensa num relógio de 24 horas, o homem surge às 11 horas
23 minutos e 57 segundos para fechar a meia-noite do dia desse relógio. Então, a nossa história aqui, ela é muito curta, é muito breve, né? A gente nem passou aqui ainda, não deixamos nem nossa marca. Deixar, a gente deixou, né? A gente destruiu tudo que dá para destruir, fizemos bagunça toda aí. Quem sabe daqui a uns anos, né, os futuros arqueólogos, ou sei lá, os seres extraterrestres que vão visitar o planeta aí, vão encontrar um vestígio da nossa espécie aí, a camada de plástico, vai ser top. Mas enfim, a gente está aqui há muito pouco tempo, né? A gente estuda aí a evolução da vida. A vida surgiu no planeta, o boom da vida, 500 milhões de anos, que ainda é um tempo muito pequeno para todo o tempo da era geológica, né? Então, assim, quantos anos tem o planeta Terra? O planeta Terra é essa senhorinha, né, de 4,6 bilhões de anos. São 4.600 milhões de anos. Então, é muito zero para trás desses números, é muito tempo, né? É muitas horas, é provavelmente o total de horas de TikTok gravadas e até hoje. Mentira, isso não tem condição, não. Mas é muito tempo que a gente tem aí de planeta Terra. E ao longo desses bilhões, milhões de anos, a história acontece a passos lentos. Eu não posso nem dizer que é passos de tartaruga, porque é uma tartaruga muito rápida comparado com o tempo planetário, né? Então a gente tem desde o surgimento até a evolução completa que a gente se encontra hoje. Isso é interessante mais. Por que eu estou falando dessas baboseiras e essas bobagens todas? Porque a gente tem que entender um pouco de quando que a Terra surgiu, né? Contar a nossa história. Vamos pensar aqui, ó. Todo mundo aqui conhece esse aplicativo chamado Google Earth e nós vamos entrar nele aqui agora. Bom, era para ter um link aqui, não sei o que rolou. Deixa eu ver. Vamos, Google Earth! Ah, não rolou não. Então vamos entrar aqui nessa abinha aqui, ó, Share this app instead, Google Earth, para a gente dar uma olhada em todas as estruturas que a gente está falando. Bora lá. O globo terrestre mais detalhado do mundo. Earth Engine, Earth Studio, recursos. Não, mais recursos, volta. Oh, meu Deus. Abrir o Earth. Aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha internet. De boas. Pam, 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 pam. Vamos lá. Vamos viajar nesse planeta legal aí. Para a gente entender um pouco de como é que é a estrutura interna da Terra, a gente começa fazendo a nossa primeira investigação. Eu falei para vocês que nós vamos ser os historiadores da história natural. Historiadores da história natural, que é redundante. Nós vamos ser os historiadores do planeta Terra, os detetives investigativos. De onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, né? Então, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona toda essa análise nossa aqui para trazer para o nosso conceito de geologia geral, tá bom? Agora carregou. Estou arrumando aqui. Vamos ver se diverte um pouquinho com o vídeo. Voltei. Beleza. Então vamos lá. Ó. Esse é o planeta Terra. O planeta Terra, a grosso modo, a gente pode dizer assim, que ele é... Bom, deixa eu carregar aqui, tá na devagariza. Ah, não, é porque eu estou tentando clicar no Meet. É esse globo terrestre, olha que coisa maravilhosa. É uma bola flutuante no espaço, né, no universo. É bem uma bola, vamos dar uma passeada aqui, que é bonito de ver. Ó. A gente vai girar essa esfera azul. Não é bem uma esfera, tá? O planeta Terra ele tem a forma de um geoide. Geoide significa terra, geoterra, e oide parecido com, em forma de. Então, é um formato de terra, é um formato muito característico do planeta. A grosso modo, é uma esfera achatada nos polos. A gente pode dizer que é um grande batatão flutuando no espaço, tá? Coberto de água, com as camadas aí de continente.
Por que que eu trouxe vocês para essa visão planetária? Primeiro que é bonito demais, né? A gente entendeu o nosso objeto de estudo, a gente entendeu um pouco dessas escalas, ó. Então vamos para lá, vamos começar a aproximar aqui no planeta. Vamos chegar no Brasilzão ali, porque o Brasil é legal. Cadê o Brasil? Orientação para cima e para baixo, tá, galera? É tudo relativo. Pensa que a gente tá, não existe para cima e para baixo, norte e sul, de orientação espacial. A gente tem orientações relativas. Aqui a gente sabe que existe o norte do planeta Terra, o sul do planeta Terra, e a gente vai falar um pouco disso para frente, mas isso tem a ver com a nossa referência, né? A gente usa uma referência padrão. Então tá aqui, bonitinho, no Brasil. E por que que eu trouxe vocês para dar uma olhada nessa proximidade? Vamos ver o que que a gente tem aqui para a gente trabalhar as nossas investigações, né? O que que a gente consegue identificar aqui, só de olhar aqui no Google Earth, que a gente vê que é diferente em dois lugares, ó. A primeira coisa que a gente consegue perceber são as cores, né? Eu acho que as cores são a primeira evidência de que existem áreas diferentes desse planeta que a gente está trabalhando. A gente tem uma área aqui, ó, verde, uma área mais marrom amarelada, parece que está em alto relevo em comparação com uma área azul. Então, passando aqui, ó, uma área azul toda achurada, arranhada aqui no meio. Ó, outra peça aqui do quebra-cabeça, mais um pedaço muito parecido com aquele outro pedaço que a gente viu antes, né? Verde com amarelo e marrom, com contorno em alto relevo. Vamos passeando. Vamos dar uma olhada, vamos explorar isso aqui, ó. Mais do mesmo. Ó, aqui tem uma coisa bem diferente que a gente viu, né? Aqui parece que está mais alto relevo ainda. Ó, parece que a gente tem aqui um pedaço com uma altitude maior, né? Como se fosse um elevado em relação a toda essa área aqui, bem no meio dessa divisa aqui embaixo. Ó. Esse país aqui, para quem não conhece, é a Índia. Aqui para cima a gente vai ter a China, né? E aqui, ó, quem sabe o que a gente está passando a mão aqui, ó. Ah, muito bom. Depois eu conto para vocês. Aqui a gente tem, ó, mais partes azuis achuradas, arranhadas, ó, tudo arranhado aqui no meio, estriado. Continuando, mais blocos verdes amarronzados, espalhados em alto relevo. Ó, na parte azul, o que que a gente está vendo aqui na parte azul? Um contorno de uma linha, né? Uma linha aqui no meio da parte azul. Tô nem chamando de nada, só de parte azul, ó. Aqui tem um contorno aqui do lado também. Aqui mais do mesmo. Ó, ele tem um trem diferente, branco, né? Ó, uma área branca bem na área lá de cima. Tá tudo meio estiradinho. Ó, coisas em alto relevo, um bloco todo em alto relevo em relação a uma área azul. Tá, acho que a gente passou aqui na parte toda do planeta, né? Então vamos entender o que é isso, ó. Uma trilha aqui no meio dessa parte azul, andando aqui em linha reta. Olha lá embaixo o que tem. Tem um blocão azul também, no ponto aqui. Segue a linha, tanto de linha, né? O que nós estamos brincando aqui, galera? Todo, sem dar nome nem nada, né? Só vendo cores e blocos, parece que a gente está trabalhando com uma esfera e tem um quebra-cabeça em cima dela de blocos espalhados, né? Os contornos desse quebra-cabeça são muito parecidos quando a gente olha aqui e a gente tem esse privilégio de ter essa imagem de satélite do nosso planeta, poder ver como que funciona os blocos grandes e os blocos pequenos, né? Então a gente vê que um contorno de um bloco verde desse lado parece muito que encaixa no bloco verde do outro lado. Nesses outros blocos, parece que se a gente apertar um pouquinho a parte azul ali, tudo junta também, né? Formando um grande quebra-cabeça único, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que existe diferença entre blocos verdes em alto relevo e azul. Esse é o primeiro indício do que a gente tem lá para dentro desse planeta, né? Das estruturas internas do planeta Terra. Agora vamos dar nome aos bois, né? Esses blocos verdes são o que a gente chama de continente, massas continentais. Né? Eles estão em alto relevo em relação a uma parte que a gente chama de oceano. A gente sabe que esse azul tem a ver com a água do mar, né? A reflectância da água do mar. Então esse bloco azul está uma parte de oceano, né? Então aqui no oceano, claro que lá embaixo do oceano não tem mais água infinita, né? A gente não vai continuar para a profundidade do planeta encontrando água. A gente tem assoalho oceânico, que é o piso do oceano. E o piso do oceano, muito provavelmente, é o que dá essas marcas para a gente aqui no meio, esses riscos e esses traços.
Será que esses riscos e esses traços são iguais a esses blocos de continente que a gente está vendo aqui? Tic-tac. Não, né? Claro que não. A gente não vê essa mesma marca, essa mesma continuidade de linhas e estrias na parte verde. A gente vê outras feições, né? Então isso leva a crer, como nós aqui, detetives investigativos do planeta, que a nossa parte continental é diferente da nossa parte oceânica. Uai, se é diferente aqui no que eu estou vendo na parte superficial, será que a composição é diferente? Será que como eles se formaram é diferente? Será que a estrutura é diferente? Parece que sim. E por que será que os blocos têm formatos tão parecidos encaixados aqui? Né? Será que os continentes estão boiando em cima do mar? É tudo água aqui embaixo, os continentes vão boiando em cima do mar? Fica essas ideias aí, a gente vai discutir isso em umas aulas aí para frente, tá, galera? Mas o que a gente está vendo é que existe um estreamento no meio do oceano, que divide exatamente no meio, né? E outros estriamentos perpendiculares à direção principal. Parece muito com como que a gente gera estria nos nossos corpos, né? Todo mundo tem estria, não é possível. A gente sabe quando a gente engorda e emagrece muito rápido, as fibras elásticas, né, vão criando as estrias que a gente encontra nos nossos corpos. É comum essas estrias. Então, estria está sempre associado a um aumento e relaxamento, a uma dilatação e relaxamento. Então, muito provavelmente, estrias também em corpos sólidos se formam dessa forma, mesmo que não seja na pele, no músculo, né? Será que essa parte desse oceano está dilatando e dá uma relaxadinha? Dilatando e dá uma relaxadinha? Para vocês pensarem um pouquinho. Então, ó, tem um tanto de linhas aqui, parece um quebra-cabeça 3D, né? Um tanto de linhas se juntando, peças se juntando. Só de olhar para isso tudo, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que existem composições diferentes em porções diferentes, que provavelmente essas composições e peças, elas têm uma dinâmica de movimentação. Em algum momento elas estavam juntas ou estão se separando, porque parece que elas se encaixam. Né? A gente está vendo estrias, então quer dizer que existe um movimento de dilatação e relaxamento nessa parte sólida do nosso planeta. E a gente consegue perceber uma série de caminhos diferentes aqui. Olha, eu não sei se vocês já tiveram muitas espinhas. Eu, quando eu era mais jovem, adolescente, minha cara parecia um mundo de espinha. Esse tanto de pontinho que está aparecendo aqui não parece um tanto de espinha nesse planeta? Né? Um tanto de bolinha espalhada, uns trem meio perdido no meio do nada, cheio das espinhas, ó. Tudo espinha para cá, além das estrias, né? Olha esse trilho de espinha aqui, que maravilha. Isso aqui poderia ser uma testa de uma pessoa em plena puberdade. Né? Então, como é que a gente consegue entender a formação dessas espinhas aqui? Né? Como que gera uma espinha no nosso corpo? É um processo que eu dou uma agulhada e, beleza, pronto, tem uma espinha? Não, né? Diz a lenda, reza a lenda que comer muito chocolate gera espinha. Espinha tem a ver com oleosidade da pele na parte subcutânea e com um pouco de gordura acumulada naquele lugar, além de sebo, né? E os cabelos encravados, etc., gerando as espinhas lá. Então são processos que a gente não está vendo acontecer aqui em cima, né? São processos que acontecem debaixo da nossa pele, lá para dentro, mas eu consigo ver o resultado final desse processo aqui, que é essa coisa horrorosa que a gente tenta maquiar de todo jeito possível, passa pó, passa corretivo, passa base, passa protetor, passa não sei mais o que, para esconder. Né? O planeta, infelizmente, coitado, não é um bom maquiador, não sabe, então tem as várias estrias. A estria espinha, é a mais famosa que a gente tem aqui no meio desse oceano Pacífico, talvez seja o Havaí. Né? O Havaí é um grande conjunto de espinhas, só tem que achar o Havaí aqui, ó. A trilha de espinha do Havaí aqui, que maravilhosa. A ilha do Havaí aqui, beleza? Olha o que tem aqui também em alto relevo, uns conteúdos aqui de conjuntos. E por que eu estou fazendo essa analogia toda bagunçada, né, desse planeta? Porque a estrutura do nosso planeta, ela reflete tudo que tem dentro dele, né? A parte de fora dele, a parte de dentro, na verdade, ela reflete no que tem na parte de fora. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho que voltar isso aqui para o começo. Isso. Então, tudo que a gente está vendo aqui reflete a nossa parte interna.
né? As espinhas, as placas, os conjuntos, todo essa dinâmica que a gente vê aqui de fora é um reflexo de tudo que tem lá dentro. Então, nossa primeira pista para estudar o que tem dentro do nosso planeta é ver tudo aquilo que está lá fora, né? Essa parte desses blocos. Então, o que a gente já identificou? Que existem áreas diferentes que são relacionadas aos continentes em relação aos oceanos. Muito provavelmente tem alguns processos que são intrínsecos para cada um desses blocos. Eles são diferentes. A gente viu estruturas de estria, então quer dizer que toda essa dinâmica aqui na superfície, ela deve estar em movimento, né? Ela deve estar dilatando, comprimindo, fazendo essas estrias lindas. Tá cheio de espinha aqui fora, então lá dentro deve estar uma loucura, num movimento louco, gerando essas gorduras e cabelo encravado, né? Que é engraçado falar assim, né? E o resultado desses cabelos encravados são esses vulcões no meio do nada. A gente está vendo que existem áreas muito mais elevadas do que outras, né? Então, o que a gente vai ver agora é uma história de como surgiu o nosso planeta, né? E como todas as histórias, é importante que a gente saiba de onde surgiu, de onde começou. A nossa história não começa com a gente. A nossa história começa com os nossos pais ou as pessoas que nos criaram. E a história deles começa com as pessoas que os criaram também, com os avós, etc. E por aí vai. Então é importante que a gente conheça a história todo o nosso entorno. Uma coisa é eu falar a história do Léo Alckmin, a minha história de vida, beleza? Outra coisa é eu falar a história do brasileiro, onde começa a história do brasileiro. E voltando aqui no nosso primeiro tópico de hoje, né? Onde começa a história do homem, da espécie humana? Onde começa a história do branch dos hominídeos, né? Então depende muito de onde que eu quero contar a história. E é importante que a gente entenda a formação do nosso planeta desde o começo da formação do nosso sistema solar. Sistema solar é esse sistema que o nosso planeta Terra está englobado, né? E existe uma divisão planetária de dois tipos principais. São os planetas gigantes gasosos e os planetas rochosos. Qual que é a diferença? Ah, nossa, muito bom! Um é rocha, o outro é gás. Show de bola. A gente pensar no universo, né? Vamos dar uma viajada aqui. A gente pensar no universo. Vou até afastar um pouquinho. A gente pensa no nosso universo como um grande espaço vazio cheio de nada, né? E é bem isso mesmo. A matéria, né, os átomos, os constituintes da matéria, são a menor parte do universo. A gente tem uma grande parte de vazios, de infinitos vazios. Acontece que em locais muito específicos existe concentração de matéria. E o que acontece quando a gente tem matéria? As partículas, elas têm propriedades e relações físicas e químicas que vocês já aprenderam, que podem gerar campos de atração, que são eletromagnéticos, campos gravitacionais, que são referentes às partículas que dão massa aos elementos, né? Eu não sei se vocês chegaram a estudar profundamente lá qual subpartícula atômica que dá massa para os corpos, aqueles quarks, bóson, etc. E, sinceramente, não é tão importante para a gente aqui agora. Mas é legal que a gente entenda que corpos com massa se atraem. Corpos com átomos produzem respostas eletromagnéticas, né? Atração eletromagnética. Então, isso aí para a gente já está suficiente. Imaginem vocês que estão aí viajando livremente no espaço, né? Vida louca total. Guardians of the Galaxy, aquela nuvem de poeira toda passando assim. Isso é muito comum, desde o surgimento do universo espalhado por aí. E quando uma partícula com massa começa a andar perto da outra, elas começam a se atrair. E vão se atraindo, e vão se atraindo, começa a namorar, dá aquela flertada, passa o WhatsApp, se pegam total. E quando essas massas, essas grandes nuvens de poeira começam, um grande surubão de partícula, né? Desculpa as palavras aí, a gente junta todas as partículas, elas se atraem pela própria gravidade, a gente começa a mudar a composição da matéria como um todo. Né? A gente muda o estado de pressão e temperatura que elas se encontram pela própria atração gravitacional e começam a formar outras substâncias. Né? Quando a gente tem átomos perdidos no estado gasoso livre, por exemplo, de hidrogênio, que é a partícula mais simples que a gente tem, e a gente começa a atrair vários átomos de hidrogênio nessa nuvem gasosa, eles continuam se atraindo, gerando uma gravidade própria, eles vão começar a gerar zonas de interação que vão produzir uma estrela. E o que é uma estrela? São essas nuvens de gasosas de hidrogênio que começam a se atrair com tamanha força gravitacional que vão começar a fazer a fusão
das partículas. Lembra de fusão? Não sei se é da época de vocês do Dragon Ball. Fusão! Ha! Ou então, não sei se esses trem hoje em dia tem, os Pokémon na vida estão tudo confusão lá. Enfim, a gente funde dois átomos de hidrogênio. E o que produz? Um átomo de hidrogênio é formado de um próton e um nêutron, né, com um elétron voando lá bonitão. Se eu pego dois hidrogênios, eu formo um novo átomo com um núcleo que tem dois prótons e dois nêutrons. Que átomo é esse? Uau, sim, é o átomo de hélio. Então a gente começa a fundir os átomos de hidrogênio para gerar átomos de hélio. E esse processo libera uma quantidade de energia tão violenta que a gente tem aí a combustão desse globo, dessa estrela, né? E é aí que produz a luz, a energia, o calor e emite partículas radioativas, a radiação solar, a quantidade de calor e toda essa diversidade de informação física que a gente pode ler numa estrela. São assim que as estrelas nascem, tá? O berçário planetário é uma grande nuvem de poeira de hidrogênio, quando elas se juntam, chá, vira aí o hélio. Beleza. Mas não é só isso que tem por aí, né? Tem todos os outros elementos. Então, as estrelas, quanto maiores elas são, mais elementos elas vão gerando. Por quê? Porque depois de um tempo, quando a gente tiver a produção do nosso hélio bonitinho, um hélio vai começar a ter esse fundir com outro hélio. Pá! E quando bater, vai gerar uma nova molécula com quatro átomos, quatro prótons, quatro nêutrons. E por aí vai. E esses átomos vão se fundindo, né, fazendo a fusão entre eles, liberando energia e produzindo novos elementos. A produção de novos elementos na tabela periódica, todos aqueles elementos que a gente tem lá, né, aquele mundo maluco de elemento periódico que a gente tem, são feitos formados na estrela. Então, as estrelas são onde nascem os átomos. A gente transforma as partículas que a gente tem em novos átomos. E só depende da massa da estrela. O nosso Sol, por exemplo, não consegue produzir elementos muito pesados. Se eu não me engano, na fusão que acontece no Sol, na escala do Sol, a gente consegue produzir só até o oxigênio, que são moléculas com 18 prótons e 18 nêutrons. Hoje eu não tenho certeza nem se produz isso mais, eu acho que a energia já foi toda consumida, né? Essa grande produção de elementos acontece principalmente quando você está na formação da estrela, nos períodos iniciais, nos estágios iniciais da vida dela. Mas estrelas muito maiores, né? E a gente tem escalas de estrelas gigantescas no universo observável, que é aquele que a gente consegue ver e medir, que os átomos produzem elementos mais pesados, como ferro, ouro, urânio, chumbo. Alguma estrela uma vez produziu por um excesso de trocas de fusão atômica essas partículas mais pesadas. Né? E aí, como é que elas chegam aqui? Quando a estrela morre, ela colapsa, muitas delas se transformam em supernovas, são grandes explosões galácticas, gigantes, assim, e expulsa os elementos que foram produzidos ali, espalhando eles pelo cosmos. Então, o átomo que estava passando ali, ó, foi capturado na gravidade da nova poeira, nuvem de poeira, e fica aqui com a gente, né, até formar os planetas rochosos ou gasosos, dependendo dos elementos que vão se acumular. Claro que gás é muito mais fácil de produzir do que elementos sólidos, né? Eles são muito mais fáceis de você manter eles aqui na gravidade bonitinha, tranquilo de fazer. Os elementos mais, os sólidos, eles costumam ser muito mais pesados, então eles ficam espalhados por aí, é difícil de capturar. Mas estamos aqui. Então, vamos ver um vídeo rapidinho, né? Porque eu já comecei a falar demais, comecei a empolgar. Vamos ver aqui, ó, estrutura interna da Terra. Como é que dá play nisso aqui? E vamos ver, a gente vai entender um pouquinho, bem ilustrado, bem dinâmico aqui, como que funciona. Uai. Como é que funciona a formação do nosso sistema solar e depois a formação do planeta Terra, que isso é importante para a gente entender como é que funciona a estrutura toda. Bom, então eu preciso primeiro chegar aqui embaixo. Não, a legenda. Não. Mostrar slides. Encerrar a sessão. Só um minutinho. A gente vai conseguir fazer isso uma hora. Apagar toda a tinta.
Tem borracha. Aqui são os slides. Isso aqui é spoiler. Vamos lá, o nascimento do sol, galera. Planet Earth is the home of every life form known to us in the universe. Its age is about a third of the age of the universe, and, admit it, it is a thing of beauty. A slightly squashed sphere with a heavy metal core and a lighter surface crust wrapped in a thin sliver of sweet air to breathe, with vast oceans, fertile plains, magnificent mountains, freshwater rivers, streams, lakes and aquifers, orbiting a star which warms us and gives us energy. But how did our home come into existence, and what's it made of? It was created from Beleza, a gente vai ver aqui from the como é que remnants of forma dead stars that collected in a giant dirty gas cloud. The gas cloud became denser in its center and formed an accretion disk. Small particles started clumping together and building larger and larger objects until they formed the objects we call planets today. This process took 10 to 20 million years and is still not very well understood. At about this time, when the solar system was young and chaotic, a giant object about as big as Mars collided with our home. The impact was violent, and if the object had been more massive, it might have destroyed Earth. Material from Earth was smashed out into orbit and formed the Moon, which is the biggest satellite in relation to its planet in the solar system. At this time, Earth was a hot hell, constantly being hit by asteroids, with seas of lava and a toxic atmosphere. But something was about to change drastically. Earth cooled down. Water from the inside of the Earth wandered to the surface and rained down on Earth, only to vaporize again and become clouds. Millions of asteroids brought more and more water to our planet. All the water on Earth has about... Beleza. Relaxa, galera, não precisa saber inglês não, tá? Eu vou explicar para vocês tudo que a gente está vendo aqui rapidinho, assim que eu conseguir passar. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho do que a gente viu nesse vídeo, né? Esse vídeo é um vídeo ilustrativo de como formou o nosso planeta. Então, eu estava falando aqui como é que se formam as estrelas nessas nuvens de poeira, né? E as nuvens de poeira vão ficando tão densas que começam a formar estrelas. O resto das partículas das nuvens de poeira que não vão produzir uma estrela, elas ficam orbitando em volta dessa estrela. E o que acontece? Na parte mais interna desse disco, né, de poeira, as partículas de objetos sólidos, que são partículas rochosas, começam a se aglomerar. Então, tudo que é rochoso vai aglomerando. Né? No nosso sistema solar, a gente tem 4 planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então aqui está girando aquela partícula de rocha perdida, né? Famoso, tem o cinturão de asteroides, é um ótimo exemplo disso, e começa a aglomerar. Esse processo ainda não é totalmente entendido e costuma levar cerca de 20 milhões de anos para formar os protoplanetas, os planetas originais, né? O que vai ser um embrião de um planeta. Então, depois de 20 milhões de anos, lembra lá do tempo que a gente falou, a gente já tem um objeto massivo, né? Até maior do que o nosso planeta, formado de rocha, que foi se chocando, se chocando, se chocando, se chocando e formando essa aglomeração. Loucura total, né? O que acontece? Numa época onde essas rochas se aglomeravam, o planeta ele vai se formando muito quente, né? É extremamente quente. Por quê? Quando 2 objetos se chocam e eles ficam juntos e continuam andando, a gente tem uma colisão inelástica. Vocês lembram disso da física? O que tem que acontecer numa colisão inelástica, né? A gente tem a transferência de toda a energia cinética para aquele corpo. Se eles continuam movimentando junto, parte da energia cinética é transformada em quê? Calor, né? Eles vão continuar movimentando 2 partículas juntas agora, só que eles não vão ter a mesma energia cinética original. Então, como a energia nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a gente vai ter uma parte dessa energia transformada em calor. Então, a gente tem um corpo muito quente.
Imagina o tanto de choque de partículas rochosas juntas umas nas outras, né, formando o nosso planeta, doideirada. Tá, 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 tá. Fica muito quente, é uma bola do inferno, quente mesmo, tudo pegando fogo, derretido, loucura. Como se não bastasse, enquanto o nosso planeta estava se formando, outros planetas também estavam se formando, né? A gente não é os bonitão da balachita que forma sozinho. Então, tem vários outros protoplanetas se formando junto. O planeta Terra teve o azar de que um planetóide do tamanho de Marte veio em sua direção. Vocês viram aquela fase de choque lá? Que é super interessante esse choque, porque ele produz dois efeitos legais que explica bastante coisa para a gente no nosso planeta. Quando um protoplaneta do tamanho de Marte se choca com a Terra, é muito mais do que o Armagedon, galera. É muito mais do que esses meteoros que a gente vê nesses impactos profundo, 2012, o fim do planeta e não sei o quê. Né? Para a gente causar a extinção em massa dos dinossauros, para você ter noção, foi um asteroide do tamanho de Manhattan, que é uma cidade. A gente está falando de um objeto do tamanho de um planeta. Dois objetos se chocando. O que isso faz? Tudo que estava aqui rochoso ou evaporou ou derreteu. Tem nem outro jeito. É muito calor, é muita energia. E o material que estava acumulado nesse outro planeta, planetóide rochoso, se incorpora junto com o nosso protoplaneta Terra. Além disso, o que acontece quando eu choco uma coisa na outra? Tchá, dá uma explosão geral e coloca um tanto de objetos flutuando, né? Ele ejeta uma série de partículas. E o que são essas séries de partículas? Fragmentos do nosso planeta rochoso, do protoplaneta rochoso. E o que acontece com esses fragmentos que ejetaram? Que a gente já conversou aqui um pouco hoje. Eles ficam orbitando o centro de massa, que é esse protoplaneta. E se os objetos rochosos girando em torno da nossa estrela formam o nosso planeta, o que objetos rochosos girando em torno do nosso planeta vão formar? Muito bem, um satélite natural. No caso da Terra, a gente tem a Lua, né? Então, o acúmulo dessas partículas que foram ejetadas desse choque original começam a se aglomerar da mesma forma que formou o planeta para produzir a Lua. Então, a composição da Lua é muito semelhante à composição do protoplaneta Terra. Beleza? Fez sentido? Tá tranquilo? Então, tá bom. Então, imagina só que agora eu tenho um monte de elementos espalhados no planeta, né? Uma série de elementos distribuídos aí e levaram um super choque. Tá tudo derretido. O que acontece quando eu tenho a mobilidade e capacidade de fluir com os elementos em qualquer lugar? A tendência natural é de que os objetos mais densos se acumulem no centro de gravidade, mais para dentro. Os objetos mais leves ficam na parte mais externa. Então, esse choque com esse protoplaneta, que conseguiu permitir, né, não permitir, mas produziu um derretimento esqueci o nome desse trem, do protoplaneta Terra, permite que os elementos agora transitem em faixas de acordo com suas densidades. Então, tudo que for muito denso vai lá para o fundo, tudo que for muito leve vai lá para fora. E aí a gente forma a primeira diferenciação de composição química do nosso planeta. Quer dizer que o nosso planeta vai ser formado em camadas, né? Camadas, originando lá do centro até a borda. Como que a gente sabe disso, Léo? Nós vamos ver aqui para frente. Pode ter certeza que ninguém estava lá para ver, ninguém assistiu, mas todas as evidências e análises que a gente tem sobre a composição planetária, a estrutura interna, externa, todas as evidências que a gente tem nos nossos traços vestigiais, os detetives aí planetários, né? A gente consegue traçar para a melhor hipótese de formação e a mais provável estrutura interna. 100% certeza? Jamais teremos. Assim que alguém entrar lá no meio, cortar o planeta no meio, dar uma olhada e falar, nossa, que bonito, é isso que tem aqui. Até lá, a gente fica só com as nossas teorias e as nossas análises. Beleza? Tranquilo? Então, ó, ao longo dos anos, depois que forma o planeta bonitinho, começam a chocar diversos asteroides na Terra, todos muito ricos em água. Vocês já viram os cometas, né? Como é que a gente consegue ver a cauda dos cometas? A cauda dos cometas são cristais de gelo. Isso significa que água é um elemento abundante no nosso universo. Vários corpos têm a presença de água. E o que acontece quando eles se chocam na Terra? Esse componente aquoso vai se incorporando ao planeta. Então, o nosso planeta já tinha um pouquinho de água, quando formou já estava lá, e foi acrescentando mais água chocando com os asteroides.
a água que a gente tinha, quando houve esse choque monumental desse protoplanetóide aí, o que acontece com ela? A água é muito mais leve do que elementos densos como ferro e níquel, por exemplo, então ela vai para a superfície. O fluxo de água de dentro do planeta para fora, somado ao choque de asteroides carregando água no planeta, produz um novo movimento, que é o movimento das águas, o ciclo das águas, né? E a água, ela vai até a borda desse planeta pegando fogo, evapora, condensa em nuvens na atmosfera para cair de novo. Esse ciclo de água, né? Evapora, nuvem, condensa, precipita. Evapora, nuvem, condensa, precipita. É o que produz o resfriamento. A gente sabe que se a gente quiser resfriar alguma coisa, a gente não joga água, bebe água para resfriar. A água é um ótimo condutor de calor. Então, a água, nesse estágio, ajuda a resfriar o planeta e tornar ele de novo no seu estado sólido, bonitinho, bacana. Tá bom? E como que ficam essas camadas lá dentro? Essa aqui é uma foto clássica, maravilhosa, de como é que são as camadas internas da Terra, né? Acho que todo mundo aprendeu na escola que a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. Deixa eu ver se está escrito aqui, ó. Isso. O núcleo interno e o núcleo externo. Então, essas são as primeiras composições que a gente consegue ver de separação do nosso planeta, né? E provavelmente existem camadas ali dentro que a gente não tem acesso, que a interação entre elas, o contraste entre essas camadas, provoca uma série de reações que vão gerar movimento para as camadas mais externas. Então, o que a gente consegue ver aí são camadas, né, separadas de crosta, manto e núcleo. Núcleo externo, núcleo interno. Cada uma delas com suas diferenças, tá bom? Como que a gente sabe que existem essas camadas? Quem tem alguma sugestão? Muito bom, não tem ninguém presencial, então ninguém tem sugestão. Deixa eu pensar uma maneira de fazer isso. Tá, então, vou ver aqui o próximo. A gente vai pensar um pouco como é que ficam essas camadas, tá bom? É difícil dizer como que é lá dentro, né? Esse desenho é muito bonito, muito ilustrativo, né? Mas vamos pensar aqui. Quem foi lá embaixo? Vocês conhecem Júlio Verne, aquele livro A Viagem ao Centro da Terra? Ou já viram o excelente filme Viagem ao Centro da Terra? Ou qualquer um desses, tipo o Núcleo, enfim, que a galera cava até o centro da Terra? Pois é, não rola, não existe, né? Isso é muito loucura. Então ninguém nunca foi lá. Ninguém nunca viu esse núcleo se formar, esse manto se formar, ninguém nunca chegou lá. Né? Para a gente ter uma noção de tamanho, nosso planeta tem cerca de 14 mil quilômetros de raio, né? De diâmetro, na verdade, são 6.800 quilômetros de raio. Então, sim, é uma coisa grande, mas quanto que é a profundidade que a gente consegue chegar? Ó, 6.800 quilômetros é muita coisa. Né? Vamos pensar aqui, o ponto mais alto do planeta Terra, o ponto mais elevado em relação ao nível do mar, é o Monte Everest, que é essa montanha famosa, né? Um pico famoso, que é o mais alto de todos. Ele tem 8.848 metros de altitude. Eu estou falando de metros. Então, se eu estou falando de metros, são 8 quilômetros de altura, quase 9. Eu acabei de falar para vocês que o nosso planeta tem 6.000 quilômetros de raio. 9 quilômetros não é nem 10% disso aí direito. Tá? Aliás, não é nem um pouquinho mais de 1%. Né? É muito pouco. É muito, muito pouco. Então, o ponto mais alto da parte de fora do nosso planeta não chega a 1% de tudo que a gente consegue fazer, se a gente fosse, né, inventar uma sonda e perfurar até o núcleo, não é nem 1% desse tamanho. É 100 vezes mais distante o núcleo da Terra. Para a gente pensar ainda sobre esses tamanhos, né, essas dimensões, a gente entender um pouco sobre essas dimensões, vocês têm noção de qual que é o ponto mais profundo do planeta Terra? Onde que ele fica? Talvez vocês já tenham escutado sobre as fossas de Mariana. Né? As fossas de Mariana, a fossa de Mariana, ela é o ponto mais profundo que se tem notícia do planeta Terra. Né? E existe o ponto, né, que é o ponto do assoalho, que é chamado do abismo, o desafio do abismo, né, o Challenger Deep, que está 11.035 metros abaixo do nível do mar. Então vamos pensar aqui, ó, no Monte Everest. O Monte Everest é a coisa mais alta que a gente tem, né? Ainda está a 2 quilômetros mais fundo do que o ponto mais alto. E esse é o ponto mais profundo que a gente tem na crosta, que ainda não representa, agora representa, né, 1% do raio do planeta. 1% não é nada. Olha aqui em comparação, ó.
Essa tracejado branquinho é como se fosse o Monte Everest. Aqui está a Fossa de Mariana com o nível do mar. Então, ela está bem profunda. E mesmo assim, a gente não chega nem perto lá do manto. A gente ainda está muito em cima da crosta. Para se ter uma ideia, né, a média da crosta oceânica, que é a parte que fica no oceano, ela tem 40 quilômetros de profundidade. Então, a gente ainda tem que cavar um bocado de 40 quilômetros para chegar na próxima camada, que é o manto. E não, a gente não consegue. O ponto mais baixo que a gente foi aí, esses 11 mil metros, tá bom? Então vamos começar a ver, né? Então, beleza, o planeta tem diversas camadas, várias composições, foi formado nessa história maravilhosa interna, ele deve ter uma grande diferenciação lá. Essa é uma foto ilustrativa de como funciona. O que a gente está falando da crosta é esse pedacinho marrom aqui em cima, tá vendo? Olha que coisa pequena. E isso aqui, ó, ainda é no oceano azul, muito fino. Na parte do continente, olha como é que ela é um pouquinho mais grossa, né? Esse pouquinho mais grossa é toda a diferença que a gente precisa ver para entender a dinâmica da crosta. Olha como aqui no oceano é fininha e aqui parece que é mais grossa. Nossa, Léo, até é um detalhezinho. Mas esse detalhezinho são cerca de 60 quilômetros. Para nós, réis mortais, seres humanos e dinâmica externa, 60 quilômetros, eu não tenho nem 2 metros de altura. 60 quilômetros são 60 mil metros, é muito mais coisa. Né? Então vamos colocar em escala. E tudo que está lá dentro, né, essa grande quantidade de material aqui, é o que a gente tem notícia. Existem várias separações da composição interna do nosso planeta, e a mais clássica que a gente tem é a separação em crosta, manto e núcleo. Né? Existem outras formas de separar, e existe um motivo da gente usar essa separação. Como que vocês conseguem pensar formas de analisar o interior do nosso planeta? Deixa eu ver se é aqui agora. Como que a gente pode analisar o interior do nosso planeta se ninguém nunca viajou lá para dentro? Como? Isso mesmo, com técnicas de medição indireta. Então, existem técnicas de medição indireta. A principal delas, talvez, usando sinais físicos. Né? Existe uma série de sinais físicos que a gente consegue medir no planeta que a gente não precisa ir lá para ver. Todo mundo aqui já trabalhou na física com, como é que chama? Radar, estudou um pouquinho das ondas de radar, ondas de rádio. Eu preciso estar vendo a pessoa falar na onda de rádio para receber o sinal dela? Será que quando eu ligo para alguém eu preciso ver a pessoa falando para entender que ela está me passando uma mensagem, está falando alguma coisa? Não, né? Então a gente está captando sinais indiretos, né? Então existe uma série de sinais indiretos que a gente pode captar. Além do que, podemos fazer modelos, né, matemáticos, geológicos, químicos de composição. Afinal de contas, a média da composição do nosso planeta, ela é conhecida. A gente usa como parâmetro as rochas que a gente tem aqui em superfície. E elas nos dão pistas de como são as rochas lá dentro do planeta, como é que é a estrutura interna e a dinâmica delas. Não é 100% conhecido, nem 100% preciso, mas é muito bom em termos de aproximação. Além do que, a gente tem os vestígios das rochas antigas. Eu não falei que o planeta se formou pelo acúmulo de asteroides circulando aqui em volta? Esses asteroides ainda estão por aí. A gente tem pelo menos 2 cinturões de asteroides aqui no nosso sistema solar. E o que a gente quer mais famoso é o que tem logo depois de Marte, né? Entre Marte e Júpiter. Tem um cinturão de asteroides famoso ali, tá dando rolê. E o que a gente consegue extrair de informação ali? Se eu estudo a composição desses asteroides, eu estudo a composição dos fragmentos que um dia podem formar um protoplaneta. Por exemplo, o protoplaneta Terra 2. Então, a gente tem uma ideia ali de como que são os materiais que formaram o planeta original. Então, o acúmulo desses fragmentos é que vão gerar os nossos planetas rochosos, e são umas excelentes aproximações. Né? A gente, além disso, pousou em 2017 ou 2018 uma missão em cima de um asteroide, o Rosetta, né? O Rosetta Stone, que a gente conseguiu fazer mais análises ainda de como são esses fragmentos e entender um pouco melhor a nossa estrutura. Então, quanto mais a gente estuda essas evidências, mais a gente sabe, ou pelo menos se aproxima do que pode ter aqui dentro. Então, eu consigo mandar sinais que vão atravessar todo o nosso planeta ou fazer uma composição média. As duas formas de divisão mais famosas do planeta Terra são as divisões do modelo físico e o modelo químico.
O modelo físico nada mais é de como as ondas, a gente vai trabalhar um pouquinho, né? As ondas trabalham, gente, esqueci a palavra, elas percorrem por dentro do planeta. O modelo químico, ele trabalha com densidade. Eu não falei que quando a gente tem a separação lá do começo, né, do protoplaneta Terra, a gente não tem a concentração de materiais mais densos no centro e mais leves na borda? Então, a gente consegue fazer uma escala de densidades e entender a composição química geral dessas estruturas, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó, olhando para os dois, é muito claro também. Tem uma camadinha de fora, camadinha do meio e a camadinha de dentro. O modelo químico é a separação clássica que a gente faz: crosta, manto e núcleo. A gente tem várias separações, composições químicas diferentes, que é esse lado aqui da direita, tá? Mas essas estruturas todas são locais que a gente consegue, com um certo grau de abstração, né? Uma viajada, a gente pega as rochas que estão aqui em superfície, entende o processo de formação. Afinal de contas, a superfície aqui, a gente está em pressão atmosférica, né? Uma ATM, que é muito baixa, está em condição de temperatura também muito baixa, 25 graus média de temperatura superfície, que não são capazes de produzir materiais rochosos. Então, muitas das rochas que estão aqui não foram produzidas em superfície, foram produzidas em profundidade. Elas chegaram na superfície, que elas estavam de viagem, de passagem, né, e ficaram por aqui, pelos processos de movimentação interna do nosso planeta. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, vamos lá, ó. Modelo físico e modelo químico. O modelo químico é baseado em densidades. O modelo físico é baseado na análise de ondas, né? Ondas de cisalhamento e ondas de pressão, de compressão. São as ondas P e as ondas S. Não sei se vocês vão lembrar disso. Todo movimento, liberação de energia, gera todo tipo de onda, né? Onda superficial, onda P, onda S, onda de choque, aquela série de movimentação de ondas que a gente viu na física, do que a gente está entendendo agora no planeta. O planeta também é um objeto que percola as ondas. Então, como essas ondas viajam e são captadas em microfones ou estações de captação de sinal, vão revelar para a gente como é que foi o ambiente que ela passou. Afinal de contas, o que acontece com as ondas quando elas passam por um meio diferente? Elas refratam ou mudam a velocidade. Quem lembra aí da lei de Snell, né? A lei lá da refração da luz? A velocidade da luz no meio é proporcional à constante de refração, não lembro o nome do negócio, não. O índice de refração naquele meio, né? Você multiplica os dois, vai dar mais ou menos o outro. Por quê? Porque vai mudar o ângulo de propagação daquela onda por conta da mudança de meio. Então, ela vai mais rápido ou vai mais lento. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Existe uma série de linhas aqui no meio e separação. O modelo químico é o mais clássico que a gente tem. Ó. A gente tem o modelo da crosta aqui em cima. Ai, meu Deus, olha eu dando spoiler. O modelo da crosta, que é essa parte aqui mais fininha, tá? Na parte do modelo químico. O manto, que é essa parte marrom, e o núcleo, que é a parte do meio. A crosta é formada de rochas silicatadas, basalto e granito, de 5 a 100 quilômetros. 5 é muito pouco, tá? A média normalmente é de 40 a 100. O que são rochas silicatadas? Rochas formadas de minerais ricos em silício, como o quartzo, que é a areia de praia, que é a coisa mais comum que a gente tem por aí, e os feldspatos, que também são formados com parte desse silício. A gente vai estudar isso. Para quem já viu mineralogia ou já viu isso em outra disciplina, vai entender um pouco mais, mas é isso que a gente faz. O granito é aquela rocha da pia de cozinha, sabe? Bancada de cozinha, que tem uns choquitos assim, umas coisas meio granuladas. Às vezes tem uns granitos preto. Granito preto não existe, tá, galera? Isso é pintado. Mas é aqueles granitos que a gente tem aí na pia de cozinha, tá? Então, a gente tem rochas graníticas, que é uma composição mais ou menos mais leve, menos densa, e costuma ser encontrada na crosta continental. A crosta oceânica, que é a segunda crosta, ela é um pouco mais densa, tá? Ela é formada de material basáltico. Basalto é uma rocha rica em minerais com ferro e magnésio, mas também silicatadas, tem muito silício ainda, e eles são mais densos e pesados. Eles têm uma coloração mais escura, coloração preta, né, parecendo asfalto, e eles, por serem mais densos, ficam na parte mais de baixo da crosta e não fica tão espesso. Então, crosta oceânica chega a 5,40 quilômetros,
Crosta continental tem a média de 60 a 100 quilômetros, dependendo da área que você tiver nela lá, beleza? Então, ó, continentes, por serem rochas graníticas, são mais leves, ficam boiando mais, menos densos. Oceanos são basaltos, rochas mais densas, mas no fundo, menos espessas, tá bom? Então, tranquilo. Densidade da água do oceano, 1,03 de base. A média da crosta aí é 2,7, tá bom? Quando a gente desce da crosta para a parte de baixo, a gente tem um manto. E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, é uma descontinuidade chamada descontinuidade de Mohorovičić, esse número 1. Ó, que coisa maravilhosa, beleza? O que é isso? É uma descontinuidade na propagação de ondas, né? Ondas P e ondas S. A gente joga a onda aqui no meio, a gente vê lá a separação do material dentro ali da crosta. Por quê? Quando ela passa para um meio que é diferente, ela muda a velocidade. Passa para o outro, ela muda a velocidade. Passa para o outro, ela muda a velocidade. E aí, quando a gente capta essa onda lá do outro lado do planeta, né? Já vou falar, vou cavar um buraco daqui para o Japão. Não, eu vou fazer um terremoto aqui no Brasil, vou medir lá no Japão. Aí dá para fazer. Então, a gente vai ver como é que foi o perfil de viagem dessa onda por toda a estrutura do planeta e entender como é que percola, né, essa base. Então, a gente tem aqui a descontinuidade de Mohorovičić, que separa a crosta do manto. É a mais famosa de todas, então pode lembrar esse nome aí, ó. Descontinuidade de Mohorovičić. A outra mais famosa é a descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto do núcleo. As outras são importantes, mas a gente não precisa lembrar com tanta fervor, né? O Mohorovičić, crosta e manto. A gente tem a descontinuidade Conrad aqui, que é uma descontinuidade um pouco mais recente, né? Que é a medição do estilo de material. Não precisa lembrar, não. Deixa ela para lá. Vamos lá do manto. O manto, quando a gente fala do manto, a gente está falando de uma parte superior, transicional e inferior. São 3 mantos aqui, ó. E eles variam, né? O manto aqui, depois de 5 a 100 quilômetros, ele vai até 2.900 quilômetros aqui, ó, de raio. Então, tem um raio muito grande. Esse manto é muito grande, ó. O raio da Terra está aqui, ó, 6.370. Essa parte aqui tem 2.900. Essa parte toda aqui é de manto, ó. Então, a maior parte aqui é manto, né? O raio maior todo aí do nosso planeta é manto. E o que é o manto? O manto, ele é formado, né, por materiais mais densos, de densidade começa ali 3,3, 3,6 na parte superior, depois no transicional passa umas coisas mais densas, 4,3, e aqui para baixo 5,7. Ainda está tudo mais ou menos próximo, não está tão diferente, né, não é tão robusta a diferença de densidade, e a gente vai falar que o manto, tanto o superior, transicional e inferior, eles têm níveis diferentes da concentração de alguns elementos, mas em geral eles são peridotíticos. O que é um peridotito? A gente vai aprender isso. Os peridotitos são rochas muito ricas em magnésio, né? Tem um pouquinho de ferro ainda também, mas principalmente magnésio. Então, ó, crosta é marcada por o quê? Alumínio e silicatos, né? Aluminosilicatos, que é o silício mais leve, mais de boa lá, mesmo tendo diferença da crosta continental e oceânica. Manto é marcado pelo quê? Peridotito, minerais ricos em magnésio, muito rico. Tem ferro e magnésio, mas magnésio é o principal. São minerais verdes, formados de alta pressão. A gente tem evidências dessas rochas aqui em superfície, tá bom? E costumam ser os minerais mais densos, mais máficos, de forma alta temperatura. Aí vou falar uns nomes aqui, relaxa, a gente vai ver isso para frente. Piroxênio, alguns anfibólios, aí vai ter algumas granadas, vai ter os epidotos, tá bom? Vai ter uma série desses minerais diferentes. E é uma parte que está densa ali, ó, e tem essa grande variação dentro dele. Mas mesmo assim, é relativamente homogêneo. A gente separa em superior, transicional e inferior, né, que são as separações de densidade, mas em geral ele é todo peridotítico. Aqui no meio, né, nessa camada aqui embaixo, ó, a gente tem uma descontinuidade que é de repete também, é engraçado, né? Descontinuidade repete, que muda o manto superior e transicional para o manto inferior. Né? Também não precisa preocupar muito com ela, não. Aí, a gente passa para a parte densa. Agora dá um salto de densidade muito alto que vai só aumentando muito fortemente até o núcleo do planeta. E aqui é dominantemente os elementos mais densos que a gente tem, que são o ferro e o níquel. Então, aqui o nosso núcleo é formado por uma liga de ferro e níquel, que são muito mais densas do que os minerais de magnésio e muito mais densos com os minerais de alumínio e os aluminosilicatos. Então, a gente tem a separação da crosta, formada por aluminosilicatos,
manto formado por minerais de magnésio e o núcleo formado por minerais de ferro e níquel. Então, essa é o modelo químico da crosta, é assim que ela é formada. Mas, Léo, o que é? Que onda é essa aí de modelo físico? Físico, ele tem a ver como que a onda se propaga. O que são ondas S e ondas P? Vocês lembram disso? Lá da física base? As ondas P são aquelas ondas de pressure waves, ondas compressionais, vão fazendo as bandinhas assim, né? E as ondas S são as ondas de cisalhamento, shear waves, que são as ondas que sobem e descem. Uma delas não se propaga em líquido. Qual que é ela? Muito bom. As ondas de cisalhamento não se propagam em meios líquidos. Então, quando a gente tiver um excesso de água ou camadas muito próximas do estado líquido, né, a gente vai ter uma diminuição drástica da velocidade das ondas S, se não desaparecimento delas. Então, quando a gente colocar um microfone para medir, se eu não medir ondas S, quer dizer que essas ondas elas não passaram naquela camada, quer dizer que aquela camada é líquida, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? São várias separações. Ó. A gente tem a litosfera, cerca de 100 km de espessura. Depois tem a astenosfera. Depois a gente tem a mesosfera e a endosfera. Endo é dentro, tá? Então, tudo são as esferas. A parte de dentro, endo. A parte do meio, meso. A parte astenosfera de cima. E a litosfera é a esfera de rocha, tá bom? De rocha sólida. Por que a gente tem essa separação? Porque nessa separação do meio físico, o que muda são as velocidades de propagação das ondas que a gente emite, tanto as ondas S quanto as ondas P. E isso nos dá uma pista muito boa de qualquer composição. Na litosfera, as ondas são muito rápidas, elas são muito rígidas, muito sólidas, é pedra sobre pedra. A gente não vai mais usar esse nome, né? É rocha. Então, chega a 100 km mais ou menos para começar a mudar. A astenosfera é uma camada que fica logo abaixo da litosfera. Então, ó, a litosfera, ela pega parte da crosta e parte do manto superior, tá bom? Que é uma parte bem rígida, bem dura, placas duras. Lembra desse nome, placas. A gente vai brincar com eles para frente. Debaixo dessa região das placas duras, a gente tem uma região de rocha também. Aqui é tudo rocha, galera. Não tem essa, é lava. Não, é rocha, dura, é sólido, tá? Sólido. Só que parte dessas rochas, nessa parte mais de cima aqui, elas são mais dúcteis. O que é ser dúctil? Pensa comigo, massa de pão de queijo é sólido, é líquido ou é gasoso? É um sólido, né? Não é líquido. Mas eu consigo amassar e modelar a massa do pão de queijo? Ou massinha de modelar? Consigo. Por quê? Se ela é sólida? Porque ela é dúctil, ela aceita deformação e ela consegue mover os átomos que a compõem ainda no estado sólido para obter novas formas e comportar essa deformação. E essa astenosfera, que é essa camada sólida, só que é dúctil, né, um pouco mais plástica, ela tem uma plasticidade, vai até 350 km de profundidade, que é onde as ondas medidas SP passam a ter uma nova formação. Então, que onda aqui vai dar uma desacelerada? As ondas S, tá? Porque a gente vai conseguir mexer um pouco ali daquelas rochas e não vai propagar tão rápido. Então, tem uma variação ali composicional que a gente consegue identificar através dessas análises físicas, até 350 km. Então, ó, duas camadas aí. A litosfera, camada de rocha, pedra, solta, placas rochosas, andando ali em cima de onde? Da astenosfera, camada de rocha sólida, só que com certa plasticidade, ductibilidade. Aí, a pressão aumenta muito. Ó. Depois de 350 quilômetros, a gente está com muito material ali, né? Aquele planeta inteiro pressionando. E ali os elementos ficam todos sólidos de novo. Não tem mais a ductibilidade e plasticidade da astenosfera. Essa é a parte de baixo do manto superior, com o manto transicional e o manto inferior. É a maior parte do manto, né? É uma parte de rocha sólida. Então, pensar que dentro da Terra é tudo lava derretida, isso não existe, tá? É uma rocha sólida mesmo, é pedra dura. Essa coisa de magma derretido, de lava, acontece em pontos específicos, com condições muito específicas. Lembra de descompressão adiabática? É isso aí. Então, quando a gente libera um buraco, solta ali, aumenta muito a temperatura, mas mantém a pressão mais ou menos estável ali, aí derrete tudo, aí muda o estado das coisas. Então, as rocha derretida, lava, né, circulando aí, acontece em condições muito específicas. A Terra, ela é sólida, galera, sólida.
Não tem um mar de lava, não tem um mar de magma, é tudo rocha dura, tá bom? Uma mais plástica, dúctil, e as outras mais duras mesmo, tá bom? O que é uma coisa dúctil? Bom, se eu der uma tapa aqui na minha... um tapa aqui na minha cara, minha bochecha vai toda para lá. Isso não quer dizer que a minha bochecha é líquida, a minha bochecha é sólida, beleza? Para dentro, depois de 2.900 quilômetros, a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui que a coisa fica legal, né? A gente consegue medir essa descontinuidade de Lehmann, foi mal, de Gutenberg, é do núcleo de fora. De Lehmann, para separar dois núcleos, o núcleo externo e o núcleo interno. E aí, a pessoal já sabe que o núcleo externo é um núcleo líquido. Por quê? Porque as ondas de cisalhamento, as ondas S, as ondas que fazem onda, o movimento de onda como a gente conhece, né? Nessa direção, para cima e para baixo, para cima e para baixo, não passa em meio líquido. Se não passa no meio líquido, eu consigo medir ondas S passando pelo núcleo externo? Não! E aí a gente não mede essas ondas ali. Por isso a gente sabe que muito provavelmente o núcleo externo é líquido. E a composição dele ainda é ferro e níquel. Então é uma liga de ferro e níquel líquida ali. Ali tá boleando mesmo. Aí nadando no mar de ferro e níquel. Imagina a loucura que não deve ser. Chegando mais para o centro, a pressão aumenta muito e essa liga de ferro e níquel não consegue ficar estável no estado líquido na pressão alta que está ali para baixo de 6.160 km de profundidade. Então, a gente tem um núcleo sólido também de ferro e níquel. Essa dinâmica é muito interessante, que ela produz um efeito que talvez nunca ninguém tinha pensado, né? Quem criou o planeta Terra aí, brincando, que é um acidente muito fortuito. Né? A gente tem um núcleo sólido de ferro e níquel que está livre para girar dentro de uma bolha de ferro e níquel líquida. Esse movimento de rotação de um composto de ferro e níquel não se assemelha muito a uma bobina, a um ímã gigante? E esse ímã gigante girando produz o quê? Campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético é formado a partir do giro livre do núcleo sólido interno em relação ao núcleo externo. E aí está girando, não na mesma velocidade e direção do planeta, mas está livre ali, igual um ímã. É assim que funciona a bobina de hidrelétrica, né? A água bate na bobina e fica girando ela, produzindo campos eletromagnéticos. Então, o núcleo interno da Terra funciona como um grande ímã. E isso é legal demais, porque o campo magnético da Terra é um dos fenômenos que permitem a manutenção da vida. Protege a gente de partículas radioativas da radiação solar, campo magnético solar, uma série de interações interessantes. E como ele concentra nos polos, quando passa os ventos solares, né, a radiação das partículas do Sol na Terra, elas mandam todas as partículas carregadas para os polos, e nos polos tem uma interação muito interessante que a gente vê que é maravilhoso. A gente chama das luzes do norte, mas não só no norte, também tem as luzes do sul, que é a aurora boreal e a aurora austral, que é o efeito das partículas carregadas do Sol interagindo, né, dos ventos solares, interagindo com o campo magnético da Terra, principalmente nas regiões dos polos, que é onde elas são direcionadas. Então, temos aqui, ó, modelo químico, crosta, manto, núcleo, modelo físico, astenosfera, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido, beleza? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo, tá? Dá para ir. Então tá aqui, ó, as duas comparações, elas são muito parecidas, né? O modelo químico tem manto superior e inferior, e a crosta aqui para cima, né? Crosta oceânica e crosta continental. E o modelo físico tem aqui as litosferas. Por que isso? Ó, o modelo físico, ele é principalmente dado pelas ondas S e as ondas P. Ó, onda S de cisalhamento aqui do lado, ondas P aqui do lado. Aqui embaixo representa a velocidade e aqui no vertical a profundidade. Então, ó, no começo aqui da litosfera, dá um aumento de aceleração de velocidade quando chega nessa camada aqui mais rochosa, aí diminui um pouquinho aqui a velocidade, ó. Essa parte aqui da litosfera é tida como uma área que tem uma concentração de líquidos muito grandes, né? Não chega a ser tudo líquido, é a concentração de líquidos, é água colocada aqui na base, e depois a velocidade começa a aumentar, ó, aumentar na astenosfera, e de repente na mesosfera ela aumenta muito, que é muito sólido, isso aqui é muito sólido, ó, pá, aumentou muito. Aí, ó, quando chega aqui para fora, todas as ondas diminuem a velocidade. Por quê? Ondas se propagam mais lentamente em objetos líquidos. As ondas P
que são essas de pressão, né? Aquela faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Elas diminuem muito a velocidade em relação à propagação que estava tendo ali agora e vai aumentando até chegar no núcleo. As ondas S, elas param de propagar, a velocidade tende a zero aqui, que são aquelas ondas que sobem e descem, sobe, desce, sobe, desce. E depois o núcleo interno mede de novo uma velocidade de onda. Então, essa divisão aqui do modelo físico é baseada na propagação das ondas S e das ondas P. E o modelo químico nas descontinuidades que a gente tem aqui das composições da crosta baseada em densidade de elementos. Tá bom? Nada disso está em escala, tá tudo bonitinho. Isso aqui foi retirado de uma revista que agora eu esqueci o nome. Enfim. E como que a gente mede essas ondas, né? É legal pensar nisso. Poxa, quem colocou o microfone para medir a onda lá no meio? Não. A gente tem a formação de um epicentro. Então, normalmente a gente mede quando tem um terremoto. Por que um terremoto? Porque o terremoto é um evento de altíssima energia que libera onda para tudo quanto é lado, né? Tem ondas superficiais que propagam tangente aqui à superfície. Aí tem as ondas P que vão para baixo e as ondas S que vão para baixo. E elas vão de forma concêntrica, elas viajam em todas as direções, né? Então, todas essas ondas viajam em todas as direções. E onda tem uma coisa muito legal. Quando ela bate no anteparo, que é uma camada que muda a composição, muda a velocidade, ela produz diversos efeitos de onda. Ela primeiro produz uma onda refratada, uma onda espelhada. Então, cada onda P, quando ela reflete uma onda P e ela refrata uma onda P e uma nova onda S, que ela produz nova, como se fosse uma nova interação de energia ali, e separa em duas componentes. Então, esse modelo aqui é bem simplificado das ondas S e onda P. A gente tem a medição completa de onda, um mundo de onda aqui, ó. PCP, PPS, PKS, PKP, tem uma série de ondas diferentes. Tem um site legal aqui para vocês acessarem depois, vou passar para vocês. E como que a gente sabe que não, o núcleo, né, mais ou menos ali, não tem a medição dessas ondas S? Porque existe uma zona de sombra de medição dessas ondas. E o que a gente pega aqui depois, né, a gente até tem uma zona aqui de ondas P, que também é de sombreado, que é a refração das ondas de pressão. Então, a gente tem a medição, se eu coloco microfones parados na Terra, né? No Brasil tem um, no Japão tem outro, nos Estados Unidos tem outro, na Groenlândia tem outro, no Himalaia tem outro. Tudo quanto é lado tem um microfone. Quando tiver como é que chama esse trem? Terremoto, a gente consegue traçar a origem dele, onde que está o epicentro, né? O centro de energia, de liberação de energia do terremoto, e entender como que as ondas que ele produz, essas ondas sísmicas, viajam no planeta, né? E essa medição vai dizer para a gente qual a profundidade de cada camada, onde que está cada camada, mais ou menos como que ela é, e é daí que a gente tira todas as informações para a gente entender a estrutura interna. Originalmente foram colocadas as estações de terremoto só para medir onde que eles estavam para ter mais segurança. Não vai ter terremoto aqui, não vai ter ali. Ao longo da coleta de dados e acúmulo desses dados, os cientistas começaram a ver que esses sismógrafos, né, essas medições de onda num papel, que é literalmente uma onda no papel, aqueles antigos, né, bem sensíveis, passando uma onda, um papel, assim, um rolo de papel, e aí quando a Terra treme, ele vai, balança, e treme, e desenha a onda assim. E essas medições em excesso, acumulando esses dados, levam a gente a interpretar como que é a estrutura interna do planeta. Porque, afinal de contas, essa onda só pode ter propagado por dentro do planeta. Toda a informação que ela traz, o ângulo que ela chega na estação de medição, a velocidade que ela chega, te dá informações novas. Então, aqui a gente tem zonas de sombra, dependendo do epicentro. Então, olha só, beleza, aqui tem um epicentro nesse ponto. Quando tiver um aqui do lado é como se eu girasse a figura inteira. Então, vai ter uma zona de sombra total. Fazendo várias extrapolações dessa forma, a gente consegue medir, depois de ter medido vários terremotos, né, como são as camadas internas da Terra. Beleza? Show de bola? Beleza, vamos embora. Esse aqui, ó, é um centro, tá em inglês o site, tá, galera? Mas ele é legal demais. Vou abrir aqui para vocês, share the stab instead. Vocês darem uma olhada. Depois são os modelos de sismógrafo e sismograma. Dá para jogar lá no tradutor. E eles falam de toda a forma de onda, como é que forma a estrutura da Terra. Tá bom? Os modelos do manto, da crosta, como é que foram medidos, como é que são as medições de cada zona de transição, como funcionam as ondas de reflexão, as ondas de refração, a velocidade de cada onda, o que mede de uma onda para outra, como é que elas funcionam, né? Ali, ó, a gente tem uma série de repartição de onda. No nosso livro, Para Entender a Terra, tem uma explicação simples disso. Espero que vocês todos leiam um dos primeiros capítulos que tem lá de estrutura interna. E aqui são as medições dos sismógrafos, né? E a gente vai fazendo os modelos, ó.
que tem uma primeira fonte, aí como é que as ondas viajam lá dentro, várias formas de onda, o caminho das ondas, e a gente consegue fazer as medições, entender as estruturas internas através de diversas medições de diversos eventos desses. Então a gente tem ondas difratadas, ondas refratadas a partir de ondas refletidas a partir de ondas refratadas, enfim, é uma doideira. Olha que legal. Para quem tiver o interesse, curiosidade, saber mais como é que funciona a estrutura interna, a gente vai fazendo essas análises assim. Aqui é o desenho no papel. Tranquilo? Aí tem coisa demais. Não precisa a gente ficar vendo isso tudo infinito, não. Vamos voltar aqui para nossa aula de boas. Então, ó, essa dinâmica toda, né? Essa ideia toda de dentro da Terra, toda essa diversidade, que fora de escala, tá? Ela produz uma variação muito grande de interação entre todas essas camadas. Isso para a gente é muito interessante, porque onde que a gente está? A gente está na crosta, que é esse pedacinho pequeno. E são essas interações das crostas, como que elas são com principalmente a camada de baixo aqui, o manto, que vão gerar uma série de dinâmicas que vão produzir as rochas que a gente está vendo, ou os minerais que a gente está vendo, né? Ou vão trazer o movimento que a gente vê. Todo mundo aqui já ouviu falar de zona de subducção? Guarda essa palavra para vocês, a gente vai falar disso mais para frente de novo. Mas a gente tem os vulcões, terremotos, falhas, fratura, tem os oceanos, os continentes, tem camada de fumaça, tem terra, tem tudo. E isso tudo, inclusive a vida também só é preservada por conta disso, vem da interação do nosso planeta, né, da tectônica que tem por trás disso, né, o movimento que tem, que as placas que se movimentam ali em cima, né, as placas de rocha, a litosfera movimentando em cima da astenosfera, né, provoca diferença de pressão, diferença de calor, de temperatura, acúmulo de água em alguma zona, aí a água vem e resfria, mas aí ela resfria ou ela aumenta a temperatura naquele ponto, permite que as rochas se fundam, a gente vai falar um pouco disso, produzindo verdadeiro magma, né, que aí sim, em pontos específicos, tem produção de rocha derretida, e essas rochas derretidas, elas não querem ficar quietas, elas ficam loucas, elas querem sair por os buracos que elas podem, elas explodem numa espinha gigante que vira um vulcão e derrama lava aqui para cima, produzindo as ilhas, produzindo cordilheiras, produzindo montanhas, um continente batendo no outro, choque, forma continentes gigantes, e essa maravilha dessa dinâmica interna que só é permitida pela diferenciação das camadas e composições que a gente tem, que resulta nessa interação de todas essas partes por cima do planeta, nessa diversidade de recursos que a gente tem de estruturas. E é sobre isso, tá? Essas frases ali, né? É sobre isso. É sobre a tectônica de placas que a gente vai falar em geologia geral. Tudo isso que ocorre aqui, ó, é só tava caiado, tá, galera? Não é que tava caiado, essa espuma, ela não é uma espuma, né? Ela mostra o movimento das correntes de calor, né? E lá dentro da Terra, desde o núcleo, pelo manto e pela crosta, a gente tem diversos mecanismos de interação e transferência de calor, e a movimentação desse calor, dessa energia, permite que todos os blocos se movimentem, e a principal força motriz por trás de todos esses eventos é a própria gravidade das placas e do planeta, puxando tudo para o centro. Não precisa mais do que isso, não tem bateria nem nada, tá? É tudo, tá gordo, desceu, tá leve, subiu. A lógica é muito básica. E a transferência de calor e a interação entre os contrastes de cada camada fazem com que a reação natural daquela interação é liberar energia. E a liberação de energia, o que a gente vai chamar de liberação de energia aqui? Ou é um movimento brusco, ou é calor passando. Calor passando, ou vai derreter tudo, ou vai movimentar tudo, vai bagunçar o meio de campo todo, né? Ou então vai levar um bloco a subir sobre o outro, descer sobre o outro é mais difícil, né? Já viu rocha, pedra subir montanha? Não rola. Normalmente é descer sobre o outro. Então a gente vai entender um pouco como que essa separação dessas estruturas, elas promovem, né, essa movimentação, essa beleza maravilhosa que a gente vai conversar um pouco na próxima aula, que é a tectônica de placas, tá bom? Então eu vou pedir que vocês façam um resumo do como que é o modelo físico, qual que é o modelo químico, qual que é a diferença de interpretação entre eles, para ficar bem claro para a gente, tá bom? E a gente se vê, se tudo der certo, na aula que vem. Se não, assistam o vídeo, dê like no canal, compartilhem com os amigos e ativem o sininho. A gente se vê na próxima aula, galera. Um abraço para vocês e tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.